Jesús. Amém. Amém. A pior coisa, hermanos, quando pensamos acerca da santificação que temos que ter delante de nosso Senhor, é a insensatez. Me explico. É quando a pessoa é grande, cresceu, já tem 40, 50 e está vivendo os mesmos equívocos de quando tinha 20. Se supone que a pessoa tinha que madurar, se supone que a pessoa tinha que crescer, se supone que a pessoa teria que estar mais madura, com mais sabedoria. E muitas vezes a pessoa com 45, 50 se porta como quando tinha 18, 19, como se fuera um adolescente. O que nós temos que fazer, ou o que espera nosso Senhor, é que maduremos e que jamais vivamos uma vida insensata. A insensatez, hermanos, que muitas vezes é sinônimo de falta de madurez, nos leva a equívocos, a errores e a pecado. E ao pecado. Acá, como de Davi. A vida de Davi é de altibajos. Incrível. Há um dia que eu predico acá sobre as virtudes de Davi. Que como Davi era um homem, segundo o coração de Deus, com virtudes. E há outros dias que eu predico acá de los defectos de Davi. E como Davi era um homem de altibajos. El domingo passado, quase um barro ha sido salvado por Abigail. E no final da história, contrariando o que eram as orientações bíblicas, Davi já se casou com duas. Com dois. A mulher, a viúva de Nabal, Abigail, e aún ainda buscou na outra. E tu vas a ver que Davi não se casou com outras e outras mais depois. Pero está na Bíblia, pastor, não é que seja agradável a los ojos de nuestro Senhor. Está dizendo porque no Novo Testamento já está se disse, o pastor, o obispo, tem que ser marido de uma sola mulher. Me parecia muito claro que é o que lhe agradava a nosso Senhor desde os tempos antigos. E acá nós temos Davi. Davi logrou salvar a vida de Saúl uma outra vez. Acordate que na caverna de Adulam, que esse é o primeiro dia que vi no Brian acá que eu disse de la cueva de Adulam, e achar ele havia ahorrado, guardado a vida de Saúl. Ele podia matar e não lhe matou. Em um segundo momento acá, capítulo de número 26, antes do capítulo que hemos leído, Davi uma vez mais se encontrou com Saúl, e Saúl estava vulnerável. E Davi le podia haver matado a Saúl. E a Bíblia nos diz que não se passou. Que Davi, de hecho, guardou a vida de Saúl e não le quiso tocar. E Saúl le dijo uma vez mais, não te vou a perseguir mais. Pero vamos saber que Davi, nesta situação, de tantas promessas de Saúl, não te vou a perseguir mais. Quédate tranquilo, vete a seguir tu vida. A Bíblia nos diz que Davi já estava cansado. Há momentos em nossa vida em que nós estamos em uma situação tão delicada. As coisas são tão pesadas em nossa vida que nós nos sentimos cansados, agotados, agoviados. E era como estava Davi. Estava cansado das promessas de Saúl. Não te vou a perseguir mais, não te vou a matar. E Davi se viu tão cansado nesta situação, depois de haver perdonado uma vez mais a vida de Saúl. Pero Davi se via tão desgastado, tão cansado, que tomou uma decisão, versículo de número 1, mira em tu Bíblia. Dijo Davi em seu coração, al fim serei muerto algum dia por la mano de Saúl. Nada, portanto, me será melhor que fugar-me a la tierra de los filisteus. Sabes quando Davi sempre se equivocava? Quando não consultava a Deus. Uma vez mais, Davi consultou a seu próprio coração.
Mientras estamos cansados, desgastados, se estamos sofrendo, se estamos agotados, e tu vas a consultar a tu próprio coração, seguro as coisas te vão sair mal, porque nosso coração nos vai enganar, porque estamos cansados, já não teremos mais esperança. E Davi, nesta situação, sem esperança, cansado, começou a consultar-lhe a seu próprio coração. E mira a ideia do coração de Davi. Me vou a la tierra de los filisteus. Os filisteus eram os inimigos de Davi. Há que acordar que Goliat, o gigante que Davi venceu, era de los filisteus. E achar se vá, Davi. Se acá mi pueblo me persigue, eu me vou achar no pueblo de los enemigos. Porque se eu vou morrer acá mesmo, morrerei achar, então vai dar igual. Mirá como desesperançoso estava Davi. Desesperançoso é uma palavra em espanhol? Você pode dizer? Sem esperança? Sim. Desci lá, estava com uma desesperança, sem esperança no coração. E Davi, já sem esperança, disse: eu vou morrer acá mesmo. Então, se eu vou morrer acá e vou morrer achar, para mim dá igual. Pero em nenhum momento le consultou a Deus. Es la insensatez. Es una loucura, hermanos. Quando nos deixamos levar por la desesperança, por el cansaço, e tomamos uma decisão bajo el cansaço de nosso coração. Semana passada eu les dije que pesada coisa é tomar uma decisão com rabia en el coração. Hoje, eu les digo, pesada coisa é tomar uma decisão quando tu estás cansado, agotado. Há que ter cautela, há que ter calma, para que não seamos insensatos. E acá se demonstra que Davi tinha um coração, a loucura de um coração insensato. A primeira característica do coração de Davi insensato é: nós não hacemos caso às orientações de Deus. Quando a insensatez toma conta de nosso coração, quando a loucura da insensatez toma conta de nosso coração, nos toma o coração, nós não hacemos caso mais às orientações de Deus. Mira que Davi havia sido elegido para ser rei em Israel. O Senhor lhe havia dado uma promessa: vas a ser rei. E o que hizo Davi? Se olvidou de la promessa e se foi a la tierra de los filisteus. Davi tendria que quedar-se em Judá. Davi tendria que quedar-se em Jerusalém. Pero tomou uma decisão equivocada, porque estava cansado e não razonava bem, e seguiu a insensatez de seu próprio coração. A falta de esperança de Davi é clara. Mira que Davi disse: eu vou ser morto acá mesmo em algum dia na mão de Saúl. Pero não havia sido essa a promessa de Deus. O Senhor lhe havia prometido: vos vas a ser rei. E Davi só pensava: vou ser morto. Não tinha nenhuma classe de esperança em seu coração. E sua falta de esperança lo levou a não consultar-lhe a Deus, a não lhe perguntar: Senhor, o que eu tenho que fazer? Foi precipitado, foi insensato, tomou uma decisão que não estava em acordo com as coisas de nosso Senhor, e achar se foi a refugiar-se em Gaza. Mira, o versículo bíblico diz que se levantou, se foi a Gaza, ou hasta la tierra de los filisteus, al rei de Gat, onde é Gaza hoje, a franja de Gaza que tu miras em la Bíblia, é este lugar acá onde se foi Davi, e morou com Naquis em Gat, e com seus homens, os 600, sua família, se foram todos, e assim Davi se quedou. E Davi aún dijo: eu não vou viver acá em la ciudad, dá-me aí uma vicha, e eu me quedo aí na aldeia, tranquilo, neste lugar. E a Bíblia nos diz que Davi se quedou achar por 1 ano e 4 meses. Que loucura, hermanos.
vivió en medio de los enemigos y tendría que estar en Judá, porque había sido elegido rey en Israel. Pesada cosa es cuando escuchamos nuestro corazón, al invés de escuchar la palabra de nuestro Señor. En la semana antepasada, cuando yo estaba en Brasil, en la misma semana le conocí a mi nieta y hice como pasó las bodas de mi hijo, y eso es una alegría para nosotros pastores. Yo puedo hacer las bodas de mi propio hijo. Hice la ceremonia, conocí a mi nieta en la misma semana. Lo que se pasaba en mi corazón era, valió a la pena buscar a Dios desde mi juventud, desde mis primeros años. Buscar a Dios sobre todas las cosas. E isto nosotros decimos a uma jovem que havia sido educada em la igreja e le fuimos a visitar achá em Brasil. Está apartada das coisas de nosso Senhor, vivendo uma vida de balde. E eu lhe dije, vos estás añadindo todas as coisas em tu vida primeiro, para depois buscar al reino de Deus. Vos tenés que invertir as coisas. Primeiro tenés que buscar ao Senhor e su reino, e as outras coisas serão añadidas sobre tu vida. Desde mi juventude eu compreendi. Eu não posso ser insensato acá como Davi. Aunque venga a situação pesada, complicada, aunque quizás eu tenha cansaço natural por tema de las cosas de la vida, aunque eu passe por uma situação tenebrosa ou delicada, ou lo que sea, aún sí eu devo buscar a Deus sobre todas as coisas. Jamás escuchar a mi próprio coração, eu devo buscar a Deus primeiro, sabendo que as coisas vão ser añadidas. Lo que estou fazendo hoje, cosechando os frutos. É o que eu senti em meu coração. Mirando mi nieta, mirando o matrimônio de mi hijo, mirando a las nenas. Lo que eu estou fazendo hoje, cosechando os frutos. Valeu a pena observar as coisas de Deus desde o princípio. Davi, por um tempo, se viu louco. Porque ao invés de seguir as orientações de Deus, tomou a loucura de la insensatez em seu coração e já não mais buscava a orientação de Deus. E há mais, hermanos. Não se para, não se quede acá. Mira a continuação da história. A Bíblia diz que quando Davi se quedou achar entre os inimigos, pensando, vou a viver acá com meus inimigos de maneira tranquila, a Bíblia nos diz que Davi saía em incursões de regresso hasta a terra de Judá. Versículo de número 8. E encontrava os Gesuritas, os Jerzitas e os Amalequitas. Eram outras tribos, outros pueblos. O pueblo mais grande é muito provável que eram os Amalequitas. Os Amalequitas vino uma dura palavra de Deus em contra os amalequitas desde os tempos de Moisés. E a palavra era, não vamos a nos olvidar de lo que hicieron os amalequitas. Vos sabés que o primeiro ministro de Israel, bombardeando Gaza, dijo a mesma coisa. Não nos olvidemos de lo que nos hicieron os amalequitas. Vamos a bombardeá-los hasta hoje. Essa é a palavra. Acá Davi se iba. Alcançava os amalequitas, alcançava os jerzitas, não se sabe muito sobre estes, pero os jerusitas, mais adelante, Davi incluso se quedou aliado de los jerusitas e se casou com uma mulher de Jerus, de onde vino Absalão. Absalão, seu filho, era deste linaje acá de los jerusitas. Pero acá Davi se volvió tão louco que incursionava dentro para matar os amalequitas, os jerritas, os jerusitas, e matava homens e mulheres, tratando a violência como se fosse uma coisa normal, natural. Quando tu estás com um coração insensato, e a loucura do coração insensato, irmão, é que não nos deixa levar por las orientações de Deus, e aún tratamos a violência como se fuera uma coisa normal.
Nosotros tratamos qualquer classe de perversidade como se fosse uma coisa normal, natural. Davi incursionava, entrava em Judá, matava mulheres, niños, hombres, e roubava os ganados, as roupas, e venia com as roupas e as coisas uma vez mais. Davi estava tão insensato que se iba matando homens e mulheres como se fosse uma coisa natural. E não me poder dizer, não, pero isso acá era um instrumento de Deus para limpiar Israel de estos acá. Porque em nenhum momento o Senhor lhe dijo que tendria que fazer isso. Em nenhum momento ele dijo, tener que pelear contra estes inimigos acá para proteger a Israel. Tanto que o rei de los filisteus se volvió contento. Mira que Davi vai quedar-se odioso. Odioso é uma boa palavra em espanhol para isso. A gente vai ter ódio de Davi em Israel. Tanta maldade que Davi está haciendo, tanta perversidade que está haciendo Davi. Que loucura, não é verdade, hermanos? E todo começou com um coração que se volvió insensato. Em um coração insensato não consultamos a Deus. Não lhe perguntamos ao Senhor coisa alguma. Tomamos decisões equivocadas como de Davi. Me vou para os inimigos. Não nos acordamos mais das promessas. Davi, com sua falta de esperança, vou a morrer acá mesmo. O Senhor já lhe havia dito, vos vas a ser rei. Me vou com meus inimigos e me quedarei achar entre os filisteus. E no final, ele tratava de maneira normal a violência. Porque mira acá, versículo de número 10. Mira aí tu Bíblia. E descia Aquis, donde habéis merodeado hoy. E Davi descia en el Negev de Judá, Jeramael, entre los ceneus. Davi se foi a matar, violar, a roubar e volvia descendo como se fosse ao super. É como se disse, onde fuiste hoje? Eu fui ao super e volvi. Era como se fosse uma coisa natural. Que coisa, hermano. Mirá donde nos lleva a insensatez. Se não nos deixamos, se nos deixamos levar por la insensatez e não razonamos bem. E deixamos a falta de esperança tomar conta de nosso coração, tomar de balde nosso coração. E deixamos de hecho a falta de esperança, o cansaço tomar conta de nosso coração, tomar nossa vida. Passamos a ter reações como esta de Davi. E mira, versículo 11. Ni homem, ni mulher derraba Davi com vida para que viniessem a Gat, dizendo, não seja que dê aviso de nós outros e digam, isto isso Davi. E mira, hermano, que louco Davi. E esta foi sua costumbre todo o tempo que morou em terra de los filisteus. Mientras estava vivendo entre os filisteus, a costumbre de Davi era ser como os filisteus. Eu sou cristiano. Em Brasil, eu vou a viver como cristiano. Em Uruguai, eu vou a viver como cristiano. Se me enviam a China, eu vou a viver como cristiano. Se me enviam a Arábia, pode ser que me cortem a cabeça em los países muçulmanes. Mas eu vou a viver como cristiano. Não me importa em qual lugar. Pastor, por acá, a costumbre é essa. Me vou com Cristina em los países árabes. E os árabes me vão perguntar, já elegiste tu segunda esposa? Claro que não, jamás. Não é minha costumbre, é a costumbre acá de la tierra. Pero não, eu sou cristiano e pastor, marido de uma sola mulher, se diz na Bíblia. Acá Davi não. Davi entre os filisteus passou a viver em acordo com a costumbre de los filisteus. Como começou todo? A insensatez que entrou no coração de Davi. Que loucura. Quando tu estás cansado, hermano, sem esperança, estás em um ponto muito peligroso de tu vida. Pode ser que seas levado por la insensatez.
As coisas já estão re mal, vão quedar-se piores e me vou. Ou tu puedes ser tomado por la gracia de nuestro Senhor e pensar, eu vou a seguir as orientações de nuestro Deus, sin tomarme por la locura de la insensatez en el corazón. E mira que la insensatez nos esclaviza. Porque mientras todo se passava, versículo de número 11, el rei Ax, que era muito vivo, decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo o mi esclavo. Qué bueno, Davi se ha hecho abominable delante de su pueblo. Va a ser siempre mi esclavo acá en Aquis. A insensatez nos esclaviza en el pecado. E como empezou todo, irmãos? Por la falta de esperança de Davi. Com el cansaço de Davi. E ao invés de razonar dentro da palavra, logrando a orientação, tomou em consideração seguir a seu próprio coração. Que aprendamos. Em los momentos de tu cansaço, não sigas tu coração. Siga as orientações de Deus. Não se deje levar por la insensatez. Pastor, e que se passou depois com Davi? Volvió a lucidez? Próxima semana eu te cuento, irmão. Há consequências de hecho. Pero como se passou com Davi que ele volvió a la lucidez para estar de hecho em los caminos de nuestro Senhor? Por hora que aprendamos dentro da palavra. Amém? Graças a Deus. Amém.